Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre um tema super importante que é a geometria molecular. Eu separei as aulas de geometria molecular, polaridade e interações intermoleculares para não ficarem muito longas para vocês. Mas o ideal é que vocês vejam elas na sequência, porque quando a gente vai falar de um tema, a gente depende do outro e assim vai. E o primeiro deles, que é muito importante, é a geometria molecular. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de geometria molecular, a primeira geometria que a gente vai ver aqui é a linear. Como que a gente tem uma geometria linear? Quando você tem moléculas como, por exemplo, HCl, né, que só tem dois elementos, não tem o que fazer, né? Fica uma molécula assim, retinha. O ângulo aqui entre eles é de 180. Nem todos os professores de vestibulares cobram isso, mas tem alguns que cobram, então é super importante você saber. Aqui, por exemplo, CO2. Por que a molécula de CO2 ela também é retinha, assim, ela é linear? Pelo seguinte, o carbono tem 4 elétrons, ele fez 2 ligações com o oxigênio do lado, 2 com outro oxigênio do outro, não sobrou nenhum elétron, nenhum par de elétrons, então ele fica retinho aqui, fica linear. E o ângulo aqui também é 180. Vamos à próxima que a gente vai ver, que é a tetraédrica. A geometria tetraédrica acontece sempre que a gente tem 4 ligantes, tá? Então, 4 ligantes. Em quem normalmente acontece a tetraédrica? Normalmente é carbono e silício. 99% das vezes vocês vão ver com carbono. Eu dei 1% de chance para o silício para não falar que é zero, tá? Mas enfim, vocês vão ver sempre no carbono. Então o carbono, quando ele faz 4 ligações simples, ele fica nessa pirâmide de base trigonal aí, que é o tetraedro, tá? Eu vou colocar 4 ligantes iguais, mas poderiam ser diferentes, não tem problema, tá? Então ele vem e faz isso aqui, ó. O ângulo entre esses átomos aqui que estão ligados é de 109. Eu estou arredondando, tá, gente? Tem aí os minutos, mas não precisa se preocupar, vocês não precisam saber isso. E outra coisa, se vocês olharem nos livros de vocês, o desenho vai estar melhor que o meu, né? Mas enfim, deu para entender aí o formato do tetraedro, né? Espero. Vamos para a piramidal. A piramidal, a gente sempre vai ter 3 ligantes. E quando a gente tem uma piramidal, também sobra um par de elétrons. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Normalmente ela vai acontecer com quem? Com o nitrogênio e o fósforo, elementos que são da família 5A. Então vamos lá, gente, olha só. Vou mostrar o NH3. Por que o NH3 não é uma molécula assim, ó? Deixa eu colocar aqui no cantinho, assim, ó, chapada, retinha. Pelo seguinte, gente, o nitrogênio tem 5 elétrons. Então, ele usou 3 elétrons para fazer ligações com o hidrogênio e ficou satisfeito. Mas dos 5 ainda sobraram 2, um parzinho de elétrons aqui. Então, esse par de elétrons, ele fica no núcleo do nitrogênio? Não. Então, vamos entender. Então, ó, vamos lá. Aqui a gente vai ter hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui o nitrogênio. Então, por que essa molécula não vai ficar assim, chapada? Porque esses elétrons do nitrogênio que ele não está utilizando estão no núcleo do nitrogênio? Não, eles estão na eletrosfera. Eles fazem isso aqui, ó. Eles puxam a molécula para que a gente tenha essa angulação aqui. Existe uma teoria que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons e é ela que explica bem isso daí. Então, em vez de ele ficar assim retinho, ele angula, ele vai fazer isso aqui. Ele gostaria de ser um tetraedro, né? Então, ele vai ficar com um formato aí, vamos dizer, próximo, né? Esse par de elétrons aqui, ó, vocês não precisam desenhar a nuvem, tá? Eu coloco só para vocês entenderem bem. Puxa, e gostaria de fazer essa quarta ligação lá em cima, como se fosse o tetraedro. O ângulo aqui é muito próximo de 109. Então, eu vou arredondar para 109, que na grandíssima maioria das vezes não tem problema algum. É muito raro alguém perguntar exatamente o ângulo disso, né? E se o cara perguntar, ele não é chato, ele é um pouco mais que isso, como eu sempre brinco com vocês. Vamos pegar uma angular. Uma angular, ela acontece sempre com 2 ligantes. E, gente, eu falo, em geral, sobram 2 pares de elétrons. Por que em geral? Tem casos que não. Então, vamos lá. A água. Por que a água não é uma molécula assim também, chapadinha, né? Porque o oxigênio tem 6 elétrons. Ele vai utilizar 2, aqui com os hidrogênios, para fazer a ligação e ficar com 8 e ficar estável. Legal. Só que sobraram 4 elétrons, 2 pares de elétrons que ele não está utilizando. Então é o seguinte, ó, imaginem que aqui seja, aqui no encontro das minhas mãos, seja o oxigênio, aqui no meu cotovelo hidrogênio, aqui no meu outro cotovelo hidrogênio. Nos meus dedos aqui em cima, pares de elétrons. Pares de elétrons são cargas negativas.
As cargas negativas se atraem ou se repelem? Elas se repelem. Então, se elas vão se repelir, elas não vão ficar juntas. Eu sei que é meio repetitivo, meio óbvio, mas enfim, só para ficar bem fixo aí. Então, se elas não vão ficar juntas, quando elas se afastarem, olha o que elas fazem com a molécula. Então, essas cargas negativas, esses pares de elétrons, ao se afastarem, eles vão angular essa molécula aí, tá? Então, essa molécula ela fica angular. Então, a gente tem o oxigênio aqui, o hidrogênio e os seus 2 pares de elétrons. Então, ele também gostaria de estar lá no tetraedro e não está. O ângulo também é muito próximo de 109 e eu vou arredondar para 109, como a maioria dos professores e dos livros faz, tá? A outra geometria que a gente tem é a trigonal plana. A trigonal plana também vai acontecer com 3 ligantes, tá? Mas qual é a grande diferença da trigonal plana para a piramidal? A diferença é que aqui não sobram pares de elétrons. Então, por exemplo, carbono. Carbono vai fazer uma dupla com oxigênio, uma simples com hidrogênio e outra com outro. Aqui ele forma como se fosse um triângulo. O ângulo aqui é de 120, tá? Então, essa daqui é uma trigonal. Vou mostrar para vocês algumas geometrias importantes. Pode aparecer muito para vocês SO2 e SO3, então é legal a gente olhar. Vamos lá. O S ele tem 6 elétrons. E o O também tem 6. A gente vai ligar um S ao O, né? E o outro através da ligação dativa, que eu estou representando aqui por seta só para vocês lembrarem, porque a gente está na eletrônica. Lembra que na fórmula estrutural eu não vou colocar, né? Então aqui, essa geometria, qual que é? A gente tem então o S dupla O dativa O. Tem esse parzinho de elétrons, só sobrou um par de elétrons, né? Mas ela é uma angular. Aí vocês vão falar assim para mim, poxa, Camila, mas no angular você não falou que tem que sobrar 2 pares de elétrons? Que eu falei, em geral. Por quê? Porque pode acontecer. Aqui, mais importante do que sobrarem 2 pares de elétrons, é que nessa molécula o enxofre está ligado só a 2 ligantes, né? Então o importante aqui é o número de ligantes. E que sobrou um parzinho, então ela é angular. Se a gente pegar o SO3, é bem parecido. Como vocês já acabaram de ver a eletrônica aqui, eu vou fazer direto já a molécula na fórmula estrutural, tá? Então eu vou ter o S fazendo dupla com um O, dativa com um, dativa com outro. Aqui no SO3, o enxofre, ele compartilhou todos os elétrons dele possíveis e ainda fez as ligações dativas. Então não sobra nenhum par de elétrons para ele. Então ele tem uma geometria trigonal plana. É importante porque essas duas moléculas aparecem bastante. Vocês normalmente estudam geometria molecular no primeiro ano, né? E no terceiro. Algumas escolas dão só no terceiro, algumas dão só no primeiro, enfim, gente, né? Vai de escola para escola. O ideal é que assim, quando você está vendo no primeiro, vocês não vão ver muitos compostos orgânicos, porque em geral no primeiro vocês não aprendem orgânica ainda. Algumas escolas ensinam, tá? Mas em geral, normalmente não. E quando a gente pega no terceiro, a pessoa já está estudando mais orgânica. Então, assim, que se você estiver estudando, vendo essa aula, para uma prova de primeiro ano, SO2 e SO3 vão ser super importantes. Se você estiver vendo essa aula para uma aula de orgânica, o que eu vou falar daqui para frente vai ser muito importante para você. E se você estiver vendo essa aula para o vestibular, tudo é importante, né? Então, vamos lá, gente. Quem está aí no terceiro estudando orgânica ou quem está no vestibular, preste muita atenção nisso aqui. E quem está no primeiro, não se assuste com isso, não tem necessidade, tá? Porque você não vai ser cobrado disso aí ainda. Então, vamos lá. Os alcanos, que tem aquela fórmula molecular CnH2n mais 2. Eu não gosto muito que vocês decorem isso, eu não vejo muita necessidade, tá? Mas, enfim, aqui, vamos supor que você tem um C2H6. Como é que ele é? Ah, ele é uma molécula assim. Como é que é na real? O carbono está fazendo, cada carbono aqui está fazendo 4 ligações simples. Então, na real, eles estão assim, ó. São sempre tetraedros. Então, essa aqui tem uma geometria tetraédrica. Se a gente pegar, então, uma molécula que tenha 20 átomos de carbono, se a gente só tiver ligação simples entre eles, eu vou ter 20 tetraedros, um do ladinho do outro aí, tá? Vamos para os alcenos. Alcenos tem a fórmula CnH2n, e aí ele vai ser C2H4. Então, ele vai ser C dupla C, isso aqui.
Então, como é que ele fica na real? Ele vai ficar C, dupla C e as ligações aqui. Então, eles são dois o quê? Duas trigonais. Aqui é trigonal plana. Então, quando a gente pega uma molécula que tenha, como eu falei, 20 átomos de carbono, se tiver uma dupla, os dois carbonos que estão envolvidos pela dupla estão o quê? Em trigonal plana. Todos os outros que estiverem só com ligação simples estão no tetraedro. E aí, a última, que são os alcinos, eles vão ter a fórmula CnH2n-2, e aí eles vão ter C2H2, isso aqui vai ser C tripla C, e aqui simplesinho assim. Essa não tem o que fazer, né? Ela é uma geometria linear, tá? Então a mesma coisa que eu falei para os alcenos, se você tiver uma molécula e você pode ser o tamanho que for, de repente você tem uma tripla, aqueles dois carbonos que estão envolvidos pela tripla estão na linear. Mas se a gente pegar os outros carbonos, se tiverem simples, vão ser tetraédricas, se tiverem com dupla, vão ser trigonal plano, tá bom? Parece que é muita coisa, mas vocês vão ver que as moléculas são muito repetitivas, tá? Vão cair sempre as mesmas. Daqui a pouco a gente vai ver a aula aí de polaridade, e eu dependo da geometria para falar da polaridade, então vocês só podem assistir polaridade se tiverem geometria já fixo. E aí vocês vão ver que são sempre as mesmas moléculas, não muda muito, o esquema é sempre o mesmo, vocês acabam decorando assim rapidinho isso daí, tá? E é uma matéria super importante, né? Porque a gente depende depois de interações, essas coisas, a gente depende tudo disso aqui, tá bom? Faça os exercícios, se vocês tiverem dúvida, por favor, vão me mandando, que assim que possível eu vou responder, tá bom? Obrigada e espero vocês na próxima aula. Até mais!